Tem uma frase que nos chama muito a atenção. Além do Pai do Vento, Filho do Verbo, Ar da Atmosfera, que já comentei, também tem uma frase que diz: poderoso auxiliar dos homens na terra. Poderoso auxiliar dos homens na terra. Eu ouvi durante muitos anos muita gente falando que Oxalá era muito distante do ser humano, que não adiantava solicitar seus pedidos ao Obatalá, porque o Obatalá estaria muito distante. Precisaria então solicitar a outros orixás, como Xangô ou Ogum, para que o Obatalá pudesse, fazer alguma coisa. Nada mais distorcido, nada mais longe da verdade. Posso dizer com muita segurança a todos que o Obatalá é uma divindade, como diz aqui o Oriqui, é um poderoso auxiliar do ser humano na Terra, pronto a ouvir os nossos pedidos, e se os nossos pedidos forem certos e justos, principalmente isso, justos, não tenha dúvida, o Obatalá, com seu poderoso axé, se manifesta e resolve as coisas, e faz as coisas acontecerem. Porque o Obatalá não é apenas uma fonte de um poderoso poder, também é o próprio orixá, muito associado à sabedoria, pois se ele é aquele que cria a vida, ele conhece os mistérios da criação. Orumilá, orixá da sabedoria, porque registra os processos de toda a fluência de axé do mundo. Mas os mistérios da criação, em essência, é o próprio Obatalá que conhece, pois é ele que cria, Muito bem, deixa eu pegar uma água aqui. Por isso, assim como existem os famosos coquinhos de dendê do culto de Ifá, onde são feitos o chamado iluquim, o ritual de fazer a consulta a Ifá com os coquinhos de dendê, também existe um oráculo associado a peças de marfim e algumas outras peças brancas, onde é consultado o Obatalá diretamente, como fonte de sabedoria dos princípios da criação. O pessoal está chegando aqui, deixa eu dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando. Pouca gente sabe também, mas dentro do culto ao Obatalá, o espelho tem uma função muito importante. Assim como nós temos informações sobre o uso dos chamados espelhos mágicos em outras culturas, na Europa, também entre os árabes, a famosa história do espelho mágico, existe um fundamento também associado ao espelho dentro do ilê de Obatalá, dentro da casa de Obatalá, que representa exatamente os portais espirituais, como uma imitação do reflexo das águas da criação. As águas de Oxalá, como é chamado no Brasil, essas águas se referem à pureza das águas e que estão relacionadas à origem do universo. Quando você olha no seu reflexo, você vê a origem de si mesmo. Por isso está presente na relação com o Obatalá. O pessoal está fazendo umas perguntas aqui, mas para o finalzinho da palestra eu respondo, tá? Para mim não perder o fio da meada. Tá legal? Muito bem. Deixa eu ver aqui, porque eu fui falar, tá vendo? Sendo um orixá muitas vezes associado à nobreza, à pureza, ao equilíbrio mental e emocional, o Obatalá em alguns itãs de Ifá também tem uma postura guerreira. E são famosos os itãs de Ifá, aonde o Obatalá estabelece uma relação guerreira para defender o seu povo ou defender a sua nação
a sua tribo, digamos assim. O Batalá é cultuado em todos os estados, dos fundamentos do culto dos orixás ancestrais, e possui vários títulos e vários nomes. O Batalá é conhecido como Batalá no fundamento da cidade de Ilé-Ifé. O Batalá é conhecido como Oguiã, no estado de Ejigbo. O Batalá é conhecido como Orixá Oluofim, na região de Iwofim. E assim, o Batalá possui vários nomes conforme as regiões de seu culto. Muitas vezes também é colocado diferenças da forma de cultuar, como, por exemplo, na relação com o Oguiã. Diferentemente da diáspora, onde nós vemos manifestações diferentes, mais velha, mais anciã ou mais nova, esses títulos e esses nomes de Obatalá não necessariamente falam de diferenças de manifestação, mas sim de diferenças de culto regional. É muito curioso como a gente observa, especialmente na diáspora, o respeito e a importância que as pessoas têm em relação ao Batalá, mas ao mesmo tempo existe esse distanciamento que eu disse antes, como se o Batalá não pudesse interferir tão diretamente na vida dos seres humanos como outros orixás. Voltando a esse ponto, eu já ouvi gente dizendo que se uma pessoa era iniciada de Oxalá, ela teria que ter algum Oxangô ou algum outro orixá, porque senão a vida dela ficaria parada. Tem-se uma ideia um pouco distorcida de Oxalá, como se fosse alguma coisa muito lenta, ou como se fosse algo tão antigo e tão ancião e tão lento que fosse incapaz de exercer uma fonte de poder. Isso é completamente errado. Por vivência própria, posso dizer que o Batalá é uma fonte poderosíssima em todo o processo de dinamismo na vida de uma pessoa. Nunca precisei solicitar nada a nenhum orixá que o próprio Batalá não pudesse fazer. E muitas vezes até em relação a Exu, que tem uma função obviamente primordial, né, em todo o processo litúrgico, assim como Yamê Oxorongá, o Batalá muitas vezes faz as coisas acontecerem independente de Exu, como Yami também faz, né? Agora, é claro, como eu disse, Exu e o Batalá são muito próximos, e o conhecimento do culto de ambos é fundamental para que você possa ter um resultado positivo na vida. Uma das principais oferendas feitas ao Batalá, que eu acho interessante comentar aqui, é o oferecimento de Ibim. Ibim é o caracol, tá? Para quem não sabe. E é muito diferente a forma como o modelo tradicional iorubá lida com o sacrifício do Ibim, como, por exemplo, das outras tradições da diáspora. Por exemplo, em muitas tradições do candomblé, afirma-se que só se pode oferecer Ibim para o Oxalá de uma pessoa iniciada após 7 anos de feito. E aí só depois de 7 anos que vai se oferecer um Ibim para o Oxalá daquela pessoa iniciada. Tá? Claro que eu não estou generalizando, mas na grande maioria da visão do candomblé é assim que se pensa. E quando se oferece Ibim, né? E tem uma série de tabus, dizem que o oferecimento de Ibim enfraquece a potência do homem. Tem uma série de coisas que, sinceramente, não fazem o menor sentido. O Batalá, desde o seu primeiro momento de culto, deve ser utilizado muito Ibim. Quanto mais Ibim a Oxalá, como é falado, mais forte é o axé, mais poderoso fica e mais eficiente se torna. Ibim não atrapalha em nada a virilidade do filho de Oxalá, muito pelo contrário.
Inclusive, é interessante lembrar que a água do Ibim, sendo da cor branca, por analogia, está diretamente relacionado ao poder fecundador masculino. Assim como o sangue de Yami está diretamente associado ao sangue da mulher, sem dúvida também a água do caracol está diretamente associado ao líquido masculino, né? A força da vida, da relação do homem. Então, por isso mesmo, não tem nada a ver dizer que enfraquece a virilidade do homem. Inclusive, tem um itam muito famoso de Ogundal B, que nos conta que num determinado momento uma pessoa, numa guerra, perdeu o seu pênis. E que no decorrer desse itam, o Batalá ensina essa pessoa a colocar no lugar do pênis um caracol. E ali, essa pessoa passa até a ser pai, né? Passa a ter filhos. É claro que esse itam de fato está falando de símbolo, né? Não é literalmente, né? Está falando de símbolos relacionados a como o poder do branco é o poder da fecundidade masculina. Por isso, muito se diz que o Batalá é o senhor do Otum Orum, né? do Otum, né? O lado direito, o lado masculino. Então, eu estou comentando isso para que, por favor, não empembem os filhos de Oxalá. Não deixem para oferecer Ibim a Oxalá só depois de anos, tá? Porque isso é a base muito importante e fundamental do culto de Oxalá e faz muita falta na sedimentação do axé, dos filhos de Oxalá, assim como também na relação do resultado da força de Oxalá na vida da pessoa. Outras oferendas muito utilizadas é o Ixuacarã, o pão de inhame, também muito utilizado para Orumilá, o Ibaumi, a cabaça com água e o oferecimento do Ibim dentro da cabaça com água, e o Efum, a argila branca. Essa argila branca, ela tem uma propriedade muito poderosa e muito mágica. Quando inserida, quando a gente pinta a pele com Efum, essa propriedade do Efum na pele purifica a pessoa, tá? Purifica a pessoa e traz uma transmutação energética poderosa. Em todos os rituais de Obatalá, é fundamental que os filhos de Oxalá sejam pintados com Efum, e esse Efum baseado em águas de Omieró, águas utilizadas com determinadas folhas, e também o oferecimento de Ibim. Dessa forma, essa poderosa argila branca misturada com esses materiais na pele dos filhos de Oxalá, especialmente se eles estiverem, como se fala no Brasil, recolhidos, seja para qual ritual for, vai trazer uma purificação, inclusive dentro da grade de vitalidade do indivíduo e da relação sanguínea. Vai trazer uma alteração, um estado de consciência alterado ao filho de Oxalá, independente dele ser rodante ou não, isso é independente. Esse estado de alteração é o efeito do Efum e dessas folhas que entra através da pele e começa a transmutar a relação sanguínea. Esse é um fundamento muito importante, um processo iniciático de purificação, que todo filho de Oxalá deveria passar pelo menos uma vez por ano, especialmente nos seus rituais de Bori, né? Especialmente nos seus rituais de Bori. Esse processo de purificação que antecede os rituais é deveras muito importante, né? Então, eu vou continuar aqui, que tem umas perguntinhas e vou responder mais pro finalzinho, tá? Porque a ideia é que eu comente aqui um pouco sobre o Obatalá dentro de uma visão que possa acrescentar, né? Acrescentar a todo mundo de uma forma em especial, né? Tá?
Uma oferenda bem típica e bem interessante para o Batalá sempre deve ter uma folha, uma determinada folha que é muito especial, que é o algodoeiro, Euê ou U. O algodoeiro, ele é citado no Itan de Ossameji, aonde nos fala aqui uma frase muito poderosa, que é: o algodoeiro cresce na frente do inimigo. É na frente do inimigo que o algodão cresce. A folha do algodoeiro, relacionado aos fundamentos de Obatalá, traz esta força combativa e de estabelecimento de vitória contra todas as forças negativas. Portanto, é uma folha muito importante, quando utilizada nas oferendas e nos rituais de Obatalá, traz esse poder do estabelecimento de vitória contra todos os tipos de inimigos e negatividades. Como o próprio Ossameji nos ensina, é na frente do inimigo que o algodão cresce. E isso é muito característico de Obatalá, né? Falando dessa questão de vitória, quando nós conhecemos os atributos de Obatalá, um dos principais atributos que nos vem à mente é essa relação em que Obatalá modela o corpo do ser humano. A relação que é muito conhecida, que Obatalá pede a Iku, o Ajogun da morte, para pegar o barro, a terra, para modelar, né, o corpo e o ori do ser humano. O que muita gente não percebe é que nesse Itan, nesse simbolismo do Obá Lamoreire, proprietário da boa argila, nessa relação do proprietário da boa argila, o Batalá se estabelece como um orixá da força da vida. Sendo um orixá da força da vida, ele, ao mesmo tempo, se coloca como um opositor ao Ajogun Iku, o Ajogun da morte. Portanto, muitas pessoas não percebem, mas a relação de Obatalá é de pleno confronto no sentido de afastar a morte, de afastar o Ajogun Aisan da doença. Também com os rituais do Ibim e a parte de apaziguamento, também apazigua o Ajogun Ejó de litígios e problemas, o Ajogun Ijan da luta, problemas de Ponju, aflição. Tudo isso são características do axé e dos poderes de Obatalá, de Oxalá de uma forma geral, como é chamado no Brasil. O pessoal que está elogiando aqui, obrigado. Como eu disse, só para deixar claro, se o som ficou ruim, né, no início da palestra até a metade, com a música, no Instagram a gente conseguiu gravar aqui sem som nenhum. Então depois, se for preciso, eu vou ver como é que ficou. Se for preciso, eu pego a gravação do Instagram e troco por essa no Facebook e no YouTube, tá? Para vocês terem acesso ao som direitinho, para pegar o conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui. Portanto, é um orixá que, assim como Exu é fundamental para todos, Obatalá também é, nessa relação de opositor a vários Ajogun, a vários tipos de negatividade, né? O que eu falei sobre o som não é que teve um probleminha no microfone e no som no início, tá? Até metade mais ou menos da live. Mas agora tá tudo bem, né? Que bom. Deixa eu ver aqui a hora. Beleza. Vamos ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui para a gente não perder o tempo da hora. No Odu Oxê Oieku, o mito da morte de Odu nos fala que Obatalá é o senhor da cabaça de Efum, que o senhor da cabaça de Efum pode proporcionar todos os tipos de vitórias e de forças positivas na vida das pessoas. Por isso é muito comum também falarem que é importante que o Obatalá seja cultuado, assim como Exu, obviamente, por todos. Também existe um Itan de Ossameji que fala que na criação
de Egungun. Se Odu dá a roupa de Egungun, é Obatalá, o senhor da voz de Egungun. E significa, sendo Obatalá o orixá da criação e relacionado à ancestralidade, ele traz a voz da força espiritual da ancestralidade de todos os tempos e da espécie humana como um todo. Tá? Beleza, parece que ainda está com um pouquinho de problema no som. Já deu 42 minutos, estou vendo que não vai render muito, está dando algum probleminha. De qualquer forma, passei aqui algum conteúdo e espero que vocês tenham gostado da palestra. Não vai dar para responder aqui as perguntas, que está dando problema no som. Então, se não ficou legal a live da palestra no Facebook e no YouTube, a gente pega do Instagram e coloca aqui no Facebook e no YouTube para vocês poderem curtir. Tá bom? Algumas pessoas estão dizendo que o som está perfeito, outras que não. Bem, já deu quase 45 minutos. No domingo você pode responder. As perguntas que ficarem aqui, no domingo a gente responde. Tá bom? Por causa desse probleminha do som, né? No domingo a gente responde essas perguntas, tá legal? Beleza, gente? Então essa foi a palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal aqui no Instagram está falando, gostei muito, parabéns, axé. A Rita, muito boa a palestra, como sempre, boa madruga, axé, beleza. Infelizmente ficou esse probleminha, né, do som, mas no domingo a gente responde as perguntas, tá? Nossa palestra sobre Obatalá. E quem quiser, a gente continua o assunto e responde as perguntas. Tá bom? Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Que Obatalá abençoe a todos. Desejo um ótimo final de semana, muita saúde, muita coisa boa, tudo de bom para vocês. Epa, orixá, tudo de bom. Axé, 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 axé.